Deus falou ao meu coração, e eu quero falar com vocês hoje a respeito de renovar a nossa esperança pelas promessas de Deus. Renovar a nossa esperança pelas promessas de Deus. O que é esperança? É aquela expectativa de alcançar alguma coisa. E o diabo, ele é o maior ladrão de esperança. Ele quer roubar a nossa esperança. Porque uma pessoa que não tem mais esperança, ela não tem mais sonhos, ela não tem mais ideais, não tem projetos, porque perdeu a sua esperança, deixou o inimigo roubar a sua esperança. E hoje é o que mais tem acontecido. O diabo trabalha com estratégia. Ele o reino das trevas é um reino muito organizado. E ele sabe que quando ele consegue matar, destruir a sua esperança, ele consegue também fazer outras coisas na sua vida. E só existe uma coisa capaz de renovar a nossa esperança: a promessa de Deus. É muito importante isso. Eu quero começar o meu sermão hoje com o texto de Hebreus. Você tem a Bíblia, Hebreus capítulo 6, versículo de número 17. Hebreus capítulo 6, versículo de número 17. Está escrito assim: pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, sem ter, pois, conjuramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, e tenhamos firme consolação, nós, os que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Veja que o autor do livro de Hebreus, ele, quando menciona a esperança, ele diz que a esperança é a âncora da alma. A esperança é a âncora da alma. E isso é muito importante. Um navio, um barco, quando ele está ancorado, o vento pode bater de um lado, para o outro, mas ele não é levado porque ele está ancorado. Então, quando o autor do livro de Hebreus, ele menciona sobre esperança, ele está querendo dizer que a esperança faz com que cada um de nós consigamos permanecer firmes. É por isso que muitas vezes a pessoa não permanece firme, porque perdeu a sua esperança. E é a esperança que faz você ficar ali ancorado, seguro. Como ele diz aqui, versículo 18: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio, e reter a esperança, a qual temos como que? Âncora da alma. Esperança é âncora, meu irmão. Olha porque o inimigo trabalha na esperança. Olha porque o inimigo rouba a esperança. Que esperança
é a âncora da alma, faz a alma ficar ancorada firme com Deus. Por isso, que se você quer renovar a sua esperança, para não perder, porque a gente tem que renovar a esperança cada dia, você tem que trazer à memória cada promessa de Deus para a tua vida. Cada promessa de Deus, você tem que trazer à memória, para essa esperança ser renovada. E hoje eu quero falar de 5 promessas. 5 promessas para renovar a sua esperança. Essas 5 promessas, elas estão no livro de Isaías, no capítulo 45, versículos 2 e 3. Vamos lá. Vou falar de 5 promessas para a renovação da nossa esperança. Isaías, capítulo de número 45, versos de número 2 e 3. Está escrito assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Tem traduções que diz ferrolhos. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém? Então aqui dentro desses 2 versículos estão essas 5 promessas. Vamos ver uma por uma. A primeira delas está no verso 2. Primeira promessa: eu irei adiante de ti. Repita comigo: eu irei adiante de ti. O que isso significa? Significa que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle. Porque quando Deus está adiante, Ele está onde? No controle. Às vezes nós ficamos questionando o porquê de ter acontecido isso, porquê de ter acontecido aquilo, mas nós temos que nos lembrar que Deus prometeu ir adiante de nós, que Deus prometeu estar no controle. E diz o livro sagrado que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho que entender isso. Para renovar a minha esperança, eu tenho que entender que Deus está no controle da minha vida. Uma vez que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu coloquei Deus no controle. Deus está no controle, querido. Lembra disso, Ele está dizendo: eu irei adiante de ti. Às vezes você fica ansioso, às vezes você fica preocupado, você toma decisões até precipitadas, porque você está se esquecendo que Ele está no controle. Quando Deus está no controle, meu irmão, um fio de cabelo vira um cabo de aço. O impossível acontece. E isso, desde a história bíblica, nós vemos Deus no controle. Você pode deixar marcado aqui, que a gente volta para Isaías daqui a pouco, é o nosso texto principal. Agora abra no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 13, versículo 21. Êxodo capítulo 13, versículo de número 21. Êxodo 13, 21. Está escrito assim: o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar.
para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Está falando aqui do povo de Israel. A Bíblia Sagrada diz que durante o dia, Deus estava diante deles numa coluna de nuvem, dirigindo e mostrando o caminho. E à noite, numa coluna de fogo, alumiando o caminho, mostrando a direção. Desde daquela época, Deus estava no controle do seu povo, da vida do povo. E hoje não é diferente. O Deus de Israel é o nosso Deus. Haja vista que a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Se Deus estava no controle daquele povo, a vida daquele povo, Deus está também no controle da sua vida. Às vezes acontece de ficarmos chateados, surgem chateações. Para renovar a esperança eu tenho que me lembrar, não, Deus está no controle. Frustrações, decepções. Às vezes uma pessoa que você esperava tanto daquela pessoa, você esperava que realmente ela fosse pelo menos 10% daquilo que você imaginou, e ela te decepciona. Você tem que entender que Deus está no controle. Aquela pessoa se revelou agora para não te trazer problema sério lá na frente, para você saber que você não precisa contar com ela. Deus está no controle. É difícil, a decepção é grande, mas é melhor ela se revelar agora, para você saber que não pode contar com ela, do que você contar com ela, sem saber quem ela é de verdade, e lá na frente você se revelar e você vai ver o tamanho da pancada que você vai tomar. Então Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Renova a sua esperança. Lembra disso. Creia nisso. Coloque o seu coração nisso. Voltando lá para Isaías, capítulo 45, verso 2. Segunda promessa nesse livro, nesse versículo. Conversa não. E endireitarei os caminhos tortuosos. Endireitar caminhos. Isso significa o seguinte: que muitos, apesar, às vezes está dentro da igreja, estão em caminhos tortuosos, caminhos errados. E eu digo uma coisa: ninguém consegue mudar sozinho. Não consegue, irmão. Você pode, por um tempo, permanecer bem, mas depois a coisa volta. Todos nós precisamos da ajuda de Deus para mudar. Precisamos da ajuda de Deus para mudar. E às vezes a gente está no caminho tortuoso da mentira, no caminho tortuoso do engano. O cidadão chega para a esposa e diz: eu te amo, mas ele tem amante, esconde da mulher e vive uma vida de aparência no pecado. Você está no caminho tortuoso. Mas pastor, não estou conseguindo me libertar disso. Lembra da promessa? A promessa renova a tua esperança, que Deus endireita esse caminho tortuoso, se você deixar. Se você deixar, Deus endireita esse caminho e coloca você na linha. Agora, se você não quiser também, não tem jeito. Uma vez uma pessoa me procurou e disse assim: pastor, será que tem jeito para mim? Já fiz tanta coisa errada. Mas um dia eu ouvi um pregador pregando, a palavra falou no meu coração: eu quero mudar, mas eu não estou conseguindo. Eu sinto que tenho mal me dominando. E eu disse para ele: se você quiser, nada pode impedir. Você vai se unir a Deus
E Deus vai lhe dar força para dizer não, e Deus vai endireitar o seu caminho tortuoso. A Bíblia fala no Evangelho de João, capítulo 8, sobre uma mulher que fora pega em ato de adultério. E eles queriam pegar Jesus em alguma palavra. Trouxeram a mulher até Jesus dizendo: Senhor, esta mulher foi pega em adultério, e a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus de cabeça baixa, escrevendo no chão. Insistiram com ele: o senhor não vai fazer nada? Ele levanta a cabeça e diz: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia descreve que do mais moço ao mais velho, todos foram saindo daquele lugar. E ficou só Jesus e aquela mulher. Ele olhou para ela e disse: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, ninguém? Ela disse: não. Então ele diz: vá e não peques mais. Jesus endireitou o caminho tortuoso que aquela mulher se encontrava, caminho de prostituição, o caminho da sujeira. Hoje Jesus está aqui para endireitar o que está torto na sua vida, para colocar no lugar. Você precisa renovar a sua esperança confiando nisso. Ele prometeu endireitar o que está torto. Ele prometeu. O que está torto na sua vida? Qual o caminho tortuoso que está aí? Deus pode endireitar. Diga graças a Deus. Terceira promessa, ainda versículo 2: quebrarei as portas de bronze. O que isso representa? Isso representa tudo aquilo que está fechado para você. Existem portas que somente Deus pode abrir. E ele diz: quebrarei as portas de bronze. Deus promete aqui abrir a porta, quebrar, abrir para você. Porta do emprego, saúde, casamento. Ele promete abrir. Às vezes você se frustrou. Estou desanimado, pastor. Estava tudo certo para aquele emprego e não aconteceu. Meu querido, renova a sua esperança pelo que ele está dizendo aqui. Ó. Deus, o Senhor é Deus que abre portas, só aquele que quebra a porta de bronze, o Senhor faz a coisa acontecer. Se não foi aqui, vai ser lá. Se não for lá, vai ser ali. Mas que vai acontecer, vai acontecer. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 7. É o último livro aí da Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, ninguém fecha, e o que fecha, ninguém abre. Deus é aquele que abre, ninguém fecha. É aquele que fecha, ninguém abre. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Renove a sua esperança naquilo que Deus diz na palavra dele. Voltando lá para Isaías capítulo 45. Quarta promessa. Ele diz: despedaçarei as trancas ou os ferrolhos de ferro. Trancas, ferrolhos significa o que? Prisões. Tudo que for prisão espiritual,
Tem gente que às vezes você olha para ela, parece que está bem, mas lá dentro ela está aprisionada no ódio, aprisionada na depressão. É uma prisão muito grande, porque quem conhece o coração, só Deus. Só Deus. Você tem que se lembrar que Deus, Ele pode quebrar, Ele pode despedaçar essas trancas, essas prisões da sua alma. Tem esperança que você vai sair dessa prisão. A igreja primitiva entendeu isso. Lá em Atos 12, a Bíblia diz que a igreja passou por uma perseguição muito grande. Herodes, vendo que isso agradava os judeus, ele mandou matar o fio da espada Tiago, depois prendeu Pedro e desejava fazer a mesma coisa com ele no dia seguinte. A Bíblia diz que Pedro era guardado na prisão por 4 quaternos de soldados. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja orava. E houve um momento que Deus mandou um anjo lá na prisão. Quebrou todas as trancas, tudo aquilo que prendia a Pedro. E Pedro saiu da cadeia, ileso, sem nenhum arranhão. Porque a igreja entendeu que Deus quebra trancas de ferro, despedaça trancas de ferro. Qual é a tranca de ferro que está trancando o seu coração? Sua vida. Deus pode quebrar isso. Diga assim seja. Quinta e última promessa está no verso 3. E te darei, o que ele dará? Tesouros e riquezas encobertas, escondidas. Deus tem tesouros, riquezas materiais e espirituais. Estão escondidas, nós não conseguimos ver, não conseguimos enxergar, mas Deus tem isso para cada um de nós. Riquezas, tesouros escondidos, bens materiais, mas também espirituais. O batismo com o Espírito Santo, firmeza na fé, o fruto do Espírito, a unção de Deus, de sabedoria, tudo isso são riquezas espirituais que Deus tem para nós. E além disso, Deus tem coisas que a gente não consegue ver, não consegue entender. Lá no livro de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que sequer subir ao coração do homem, são as coisas que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Você não viu, você não ouviu, não subiu ao seu coração, está escondido aos seus olhos. Se você ama a Deus, é isso que Ele tem preparado para você. Não perca a sua esperança. Renove a sua esperança naquilo que Deus diz. Diga assim seja. Bom, você pode estar pensando, terminou a mensagem agora. Não, nós vamos chegar agora no ponto mais importante. Eu corri um pouquinho para falar das 5 promessas. É agora que eu quero terminar com 2 textos de Hebreus. 2 textos. Lembra que nós estamos falando acerca de renovar a esperança. Onde? Nas promessas. Renovar esperança na promessa. Porque quando eu me lembro daquilo que Deus prometeu, eu tenho esperança renovada. É isso que estamos vendo. Lembre-se disso. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Hebreus capítulo 6, versículo de número 13.
Isso. Encontrou? Isso. Sei que não encontrou, experimenta procurar caladinho, você vai ver se você não consegue rapidinho. Verso 13 diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, não tinha outro maior por quem jurasse, e jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Olha que interessante, a Bíblia começa a mencionar a respeito de Abraão. O Abraão foi aquele que recebeu a promessa de Deus, que seria pai de muitas nações, mas já era velho, e a sua esposa também, além de ser já idosa, era estéril, podia ter filhos, mas Deus fez a promessa: Abraão, sua geração vai ser poderosa na terra, eu vou te abençoar, Abraão. E que interessante, tem alguém maior do que Deus? Não, não tem. Como não tinha ninguém maior do que Deus, ele jurou por si mesmo que cumpriria aquela promessa na vida de Abraão. Ele jurou por si mesmo que cumpriria o que ele prometeu. Você sabe o que é Deus jurar por si mesmo? Ele olhando, você olha, você não consegue ver ninguém maior do que Deus. Ele jurou por si mesmo: eu vou fazer, Abraão, eu vou cumprir na sua vida o que eu prometi. Eu juro. E ele não jurou por outra coisa a não ser por si mesmo. Olha que coisa forte. E outra coisa que talvez você não tenha notado aqui, ele diz mais aqui, no verso 18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. É impossível Deus mentir. O homem sim, pode mentir, mas Deus não. É impossível. Existe alguma coisa impossível para Deus? Existe. É impossível Deus mentir. Peguei você na curva agora, né? É impossível Deus mentir. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Mas alguém pode dizer assim: pastor, o senhor pode falar para aquela pessoa que não tem tanto entendimento, mas eu conheço, ele falou isso aqui para Abraão. Você que não conhece a Bíblia, meu irmão. Sabe por quê? Duas coisas sobre Abraão. Primeiro, a Bíblia fala que Abraão é o nosso pai na fé. Segundo, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que Cristo se tornou maldição no nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Aquelas promessas, elas também se estendem a cada um de nós. A promessa que estava sobre ele está sobre mim, está sobre você. E se Deus prometeu cumprir, Ele vai cumprir cada promessa na nossa vida para a glória dEle. Eu tenho que renovar a minha esperança nisso. Eu tenho que renovar,
a minha esperança nisso. Mais um texto de Hebreus, agora no capítulo 10, verso 23. Por que eu tenho que lembrar da promessa para renovar a minha esperança? Nós vimos porque Deus não tinha por quem jurar, jurou por si mesmo. Nós vimos também que é impossível Deus mentir, por isso que a gente tem que renovar a esperança com base na promessa. E agora no verso 23 do capítulo 10 de Hebreus diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, ou seja, aquilo que nós esperamos, nós temos que reter a confissão, vai acontecer. E ele diz: porque fiel é o que fez a promessa, fiel é o que prometeu. E quem é que prometeu? É Deus, e Deus é fiel. E bom, uma coisa que eu aprendi, eu vou ensinar para você, coisa boa a gente tem que passar. Eu, quando fui chamado para o ministério, depois de algum tempo, Deus me deu uma palavra, que eu carrego comigo essa palavra, todo lugar onde eu vou. E quando as coisas ficam mais estreitas, eu abro a Bíblia, eu digo, Deus, está aqui. Eu leio para Deus aquele versículo, aquela promessa, dia que realmente o Senhor me chamou para o ministério. Eu ponho o dedo, Deus, o Senhor disse isso e aquilo. Eu creio, porque fiel é o Senhor que prometeu isso aqui. Eu creio, Deus. E estou renovando a minha esperança nisso que o Senhor prometeu para mim. Eu não abro mão dessa promessa que o Senhor fez a mim. Não que Deus não conheça aquele texto, Ele conhece. Mas eu estou me colocando diante de Deus, assumindo a posição de filho, de herdeiro da promessa, para reivindicar algo que Deus me prometeu. Eu pegava a Bíblia, quantas vezes, com a lágrima correndo no rosto, eu dizia: Deus está aqui. Eu sei que o Senhor não é mentiroso, mentiroso é o diabo, o Senhor é fiel. Eu creio nisso aqui, Deus. Eu creio nessa promessa. E orava, lia isso para Deus, até que vinha aquela paz dentro do coração, a esperança se renovava. Assim você deve fazer. Deus tem promessa para a sua família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você pode ler: Deus, o Senhor prometeu aqui, Deus, eu quero a minha família toda aos seus pés, porque tem promessa para a minha família, promessa de prosperidade, tem promessa para todas as áreas da nossa vida. Ele tem promessa, e você pode colocá-las diante de Deus. Isso faz a sua esperança ser renovada. Alguém pode dizer assim: mas as promessas têm muito tempo, são séculos e séculos essas promessas. Vou dizer uma coisa para você agora. Quem gosta de café aí? Gosta de café? Esse aqui vocês não vão beber não. Aqui tem um pacote de café. Estou só tá doido. Só falando uma coisa, pega um pacote de café. Calma aí, meu amigo. Aqui tem um pacote de café. Preste bem atenção. Aqui nesse café, esse pacote de café, está escrito aqui atrás assim: prazo de validade, 150 dias após a data de fabricação. 150 dias após a data de fabricação é a validade desse produto. Após 150 dias a sua fabricação, ele pode ser usado? Não, é um produto perecível. O que isso quer dizer com isso? Eu quero dizer que a promessa de Deus não tem data de validade. É para hoje, para amanhã e para sempre.
O que Deus prometeu nunca vai cair. Jesus disse que os céus e a terra passariam, mas a palavra dele não. A promessa dele não. A promessa de Deus não tem data de validade, não tem. Não tem. Isso aqui, venceu, acabou. Mas a promessa não tem isso. A promessa para a eternidade, o resto da nossa vida. A promessa não é perecível. Amém? Renova a sua esperança hoje naquilo que Deus falou a seu respeito na Bíblia. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, a você não será atingido. Renova sua esperança na palavra de Deus, a promessa do Senhor. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Estamos falando do quê? Renovar esperança com base nas promessas. Nós vimos que a esperança é o quê? A âncora da alma. É que mantém a alma ali firmada. Por isso que ele está querendo roubar a sua esperança. Eu vou fechar essa empresa aqui porque a coisa não está sem esperança. Vou largar o meu marido, que esse homem não tem jeito, está sem esperança. Porque você esqueceu da promessa. Mas quando você se lembra, você tem motivo para continuar lutando pelo seu casamento. Você tem motivo para continuar lutando pela sua família. Porque você renovou esperança na promessa. Deu para entender, igreja? Sim ou não?